Olá pessoal, eu sou o professor Bruno, vou aqui resolver com vocês a última prova da Secretaria da Fazenda, na questão sobre o tocante a Santa Catarina. Então, lembrando que todo aquele processo colonial, todo aquele processo econômico, processo de transporte, é uma característica dessa prova. Você vai perceber o seguinte, a evolução que nós vamos ter dessa prova, ela vai passar desde a ocupação do espaço geográfico, então trazendo o imigrante para Santa Catarina, criando todo um processo de economia em cima desse desenho e fechando, na realidade, com uma rede de transporte, ou seja, como eu vou escoar a produção de Santa Catarina. E de quebra nós temos, como é uma característica desse tipo de prova, governos do Estado, sempre naquele tocante a Plameg, o que o governo, na realidade, fez, ou seja, os processos de planejamento governamental. Então nós vamos aqui na questão, primeira para nós, mas a de número 47 da última prova, ela dizia assim, de modo geral, é verdadeiro afirmar sobre o processo de colonização do Estado de Santa Catarina. Então vale a pena a gente lembrar que essa ocupação ela se divide em partes, vamos dizer assim. Nós temos um período de exploração, que é o período de 1500, o período de colonização, que é o período de 1600, a chegada do imigrante açoriano, que é em 1700, repara que a gente coloca isso de uma forma um pouco diferente, porque o imigrante açoriano é sempre uma situação inversa. Ele não é considerado imigrante devido ao período histórico que ele chega, que é o período do ano de 1726, e, consequentemente, chegando os europeus. Os europeus chegam no período de 1800 em diante. Então, vale a pena a gente lembrar que, às vezes, assusta um pouco. Por que ele fala açoriano e fala também o imigrante europeu? Há uma diferença bastante grande no momento da história. Então, eles passam, na realidade, a fazer essa divisão que a gente precisaria tomar um pouco de cuidado quando fosse, na realidade, resolver uma outra situação. Mas na última prova, a grande pergunta é, o que aparece para a gente? Diz aqui na letra A primeira metade do século XIX, então já teríamos que tomar cuidado, século XIX, período de 1800, primeira metade, então aí entre, na verdade, o começo, 1920, 30, 40 até 50 dos anos de 1800, é marcado em Santa Catarina pela chegada dos imigrantes açorianos. Aí, como eu disse para vocês, aqui estão eles, principalmente atraído pela expansão da indústria carbonífera no sul do estado. É bastante interessante trabalhar com esse grupo, porque aqui você já vê um erro e é característico desse tipo de prova. É quando você trabalha com o fenômeno da imigração, o fenômeno da colonização, as datas são extremamente importantes. Só que a gente já vai perceber uma coisa, vou mostrar aqui para vocês. Os açorianos chegam aqui no ano de 1726 e vão chegar pela vertente do litoral. O que é a vertente do litoral? É aquela primeira situação que você tem entre o espaço continental e o mar. E vão também ocupar a chamada vertente litoral. Eles não vão para o interior. Ao contrário de outros grupos que adentram a região do Vale, ou mesmo a região do Planalto, ou a região oeste, os açorianos chegam em 1726 e ocupam a vertente do litoral. Vale a pena lembrar que a ocupação dos imigrantes, primeiro os italianos, seguidos os poloneses e alemães no sul da província, inicia-se no ano de 1877. Então eles vão desembarcar na região do Desterro e vão descer em direção à Laguna, de Laguna à região de Tubarão, na chamada Vale do Tubarão, estabelecendo-se próximo aos rios, onde vão fundar os primeiros núcleos de colonização italiana. Então aqui nós temos um erro gritante, primeiramente a data, segundo a expansão da indústria carbonífera. Primeiro ponto, quando ele bota aqui século XIX, nós temos o período de 1800, primeira metade, então 1850, a Revolução Industrial. Ele faz esse pêndulozinho com você para ver se você comete o que a gente chama de um erro. Segundo, eu não tenho indústria ainda no período de 1726, eu não tenho Revolução Industrial. Então, consequentemente, cria-se, na realidade, a indústria carbonífera bem depois, já aí no século XX, para a gente ter uma ideia, ok? Então, aqui eu tenho um erro bastante grande. Segundo ponto, no período de 1746 a 1850, a economia catarinense era predominantemente agropecuária, calcada em um sistema de latifúndio exportador de carne e farinha para a metrópole do Rio de Janeiro. É interessante essa frase, ela é bastante curiosa. Ela vai ter pontos de incorreto e pontos, na realidade, corretos. Então, nós vamos perceber aqui algumas situações. Primeiramente, quando ele coloca aqui que nós temos a predominância de agropecuária, ela não é característica do nosso estado, ou seja, a criação de animal de grande porte. Então, não é uma característica. Nós temos até um fenômeno da agropecuária caracterizado pela indústria juntamente com os pequenos produtores, suínos, aves, e uma produção de agricultura voltada também para a indústria, que é o caso da soja e do milho. Nós vamos perceber que o que caracteriza o nosso estado são as pequenas propriedades e o fenômeno da policultura. Então aqui a gente já teria um erro bastante grande. Isso quer dizer que eu não tenho latifúndio, muito menos um latifúndio exportador. Outra coisa,
Quando você pega esse momento histórico de 1746 a 1850, então você vai perceber logo a chegada do imigrante açoriano e chegando aqui até o chamado imigrante europeu, né? Eu tenho sim uma produção de alguma coisa, que é, por exemplo, o óleo de baleia e a farinha de mandioca. Dizem, né, dentro do decorrer da história, que esses são os primeiros produtos exportados de Santa Catarina, o óleo de baleia e a farinha de mandioca. Aí, na segunda metade do século XVIII, então, a segunda metade do século XVIII é o período de 1750, então ele bate com a data de cima. Já no final do século XVIII, né, a maioria das embarcações carregadas de farinha de mandioca, né, ou seja, uma produção na realidade de Santa Catarina, principalmente feita pelos açorianos, né, adentrou basicamente na região do Rio de Janeiro, vindo da província do estado. Então está aqui uma frase, né, basicamente por açorianos que praticavam a atividade da pesca, um artesanato, né, ou seja, a chamada pesca artesanal, era um artesanato simplório, ou seja, com base no barro, a agricultura de subsistência e uma pesca artesanal. Então ele não caracteriza, né, esse desenho de cima, que é o agropecuário, muito menos o latifúndio exportador, mas é interessante, né, que a farinha de mandioca ela tem um fundamento de verdade e é exportada para a região do Rio de Janeiro e também o óleo de baleia. Então aqui nós temos um erro, tá? Na letra C, ele diz assim, ó, na primeira metade do século XIX, então o período de 1850, chega a Santa Catarina a primeira leva de imigrantes alemães, aos quais dão origem ao processo de industrialização a partir da colônia de São Pedro de Alcântara. Essa aqui é uma frase bastante confusa, como a gente diz, porque ela tem muito fundamento de verdade, mas tem um tempo e espaço na realidade errado. Quando você olhar esses dados aqui, a gente vai perceber, ó, a entrada dos imigrantes em Santa Catarina no século XIX acentuou-se a partir dos anos de 1875 com a política governamental imperial da ocupação do nosso estado, principalmente por imigrantes alemães que se concentravam basicamente na região do Vale do Itajaí e norte de Santa Catarina. A primeira colônia alemã, denominada Colônia de São Pedro de Alcântara, no ano de 1828 para 1829, ela vai ocupar a região do Vale do Maruí. E é interessante que essa população, eles vêm da cidade de Bremen. Bremen era uma cidade eminentemente agrária, né, ou seja, uma cidade agrícola. Chegam em Santa Catarina, os 166 famílias de colono vão trabalhar basicamente com o sistema agrícola. E é interessante que a colônia, né, de Blumenau é ela que vai fazer o processo industrial, mas ela só aparece a partir de 1850. Lembrando que essa indústria ela não começa em 1850, é ali que você tem a fundação da colônia de Blumenau, né, do Dr. Otto Bruno Hermann Blumenau. A colônia da Dona Francisca, né, futura colônia, a cidade que a gente chama hoje de Joinville, vai surgir em 1851, ela é um dote, na realidade, de casamento do príncipe Joinville, juntamente com a princesa Dona Francisca. Então a Sociedade Colonizadora de Hamburgo, no ano de 1849, traz para cá os primeiros imigrantes, né, vindo para Santa Catarina, que vão ocupar essa região. Então é um fato bastante interessante essa frase. As primeiras indústrias não vinculadas à produção colonial vão surgir somente na década de 1880, né? Então em Blumenau, este caso foi uma das indústrias têxteis, fundada pelos irmãos Hering, né, que são as mais expressivas que a gente tem nesse período, né, o Bruno e o Hermann Hering, para se ter uma ideia, os Karstens, o Reis, né, na realidade, fechando aqui os Ruders, né? Então fecha esse grupo. Então se você perceber, a frase é muito interessante. O erro dessa frase ela aparece no final. Então ele diz assim, da industrialização a partir da colônia de Dona São Pedro de Alcântara. Ele é a fundação de alemães, né, em São Pedro de Alcântara, mas ali era agrário. Então, a partir da colônia de Blumenau, ela estaria correta. Mas a colônia de São Pedro, ela aparece, na realidade, um erro. Então, aqui, né, caminhando na letra C, encontramos um erro. Na letra D, diz assim, o período de 1850 a 1880 é caracterizado pela imensa imigração italiana para as regiões do sul do estado, onde inicia-se o desenvolvimento, na verdade, rapidamente das empresas agroindustriais, modelo de integração vertical entre a indústria e o produtor rural. Primeiramente, que essa ideia de verticalização ela só aparece muito recente na história. O processo da agroindústria é um processo, na verdade, que vai ser um processo casado, ele é muito novo na história, ele é do final aí do século passado, para se ter uma ideia, e não no período apontado aqui, que é, na realidade, o século XIX. Outra coisa, a agroindústria ela está no oeste do estado de Santa Catarina. Então, se você reparar esse adendo, olha só, o ano de 1836, os italianos deram início à segunda colônia de imigrantes estrangeiros que se instalou em Santa Catarina,
A colônia italiana é a segunda maior colônia dentro do Brasil, são mais de 1.600.000, né, na realidade, imigrantes, principalmente na cidade de São Paulo, espalhado pelo sul do Brasil. Situados, então, à margem do rio Tijucas, tinha, na realidade, o expressivo nome de colônia Nova Itália, né? Atual São João Batista. Então, você vale a pena lembrar, né? São João Batista, Nova Trento, o desmembramento de Nova Trento, Nova Itália, então aquela parte era a área ocupada pelos italianos. Mas outros núcleos coloniais ainda foram fundados em terras catarinenses, sendo que a maioria formada por imigrantes do norte da Itália. Uma coisa chama bastante atenção, os imigrantes italianos se dirigiram inicialmente a duas áreas de colonização, que é o caso de Brusque com Blumenau, por isso que a gente diz que é uma colônia casada. Sempre uma área de colonização alemã é uma área de colonização também italiana, né? Aqui nós vamos destacar, principalmente ao redor de Brusque e Blumenau, Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra e também a Piúna. Base disso, eles não fazem indústria, indústria vai se dar na região de São Paulo, eles vão fazer um fenômeno agricultura. Então, como é o caso, por exemplo, das videiras, né, que você tem aí da uva, e também o milho e o trigo. Então, aqui teríamos um erro, principalmente quando se coloca a agroindústria. Caminhando agora para a última alternativa, aqui está o gabarito da sua prova, né, da questão número 47. Uma das razões do sucesso dos imigrantes das colônias catarinenses no período de 880 a 914 foi a política de pagamento de terras em serviço de construção de estradas e portos que contribuíram para a integração regional. Então, só para vocês lembrarem um tempo e espaço da história, certo? Olha só, no ano de 1912 foi cedida, né, para se ter uma noção, a permissão à Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que a gente chama ela de Ferrovia do Contestado, para se ter uma ideia, a exploração do porto de São Francisco do Sul. No dia 17 de julho de 1912 teve início, então, a construção do mole da parte sul do rio Itajaí-Açu, então, a construção do porto de Itajaí. O porto de Bituba, nos anos de 1880, foi construído pelos ingleses para ligar, na realidade, a extração do carvão mineral no sul do estado de Santa Catarina, juntamente com a estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Durante as 3 primeiras décadas do século XX, ele até foge esse padrão da data que está de cima, mas é interessante, você começa a criar aqui o sistema de rodovias no estado, com destaque, por exemplo, ligando Florianópolis a Laje, a atual BR-282, que hoje vai até o extremo oeste de Santa Catarina. Início também do século XX caracterizou-se pela consolidação e a conclusão de importantes trechos ferroviários, como a primeira ferrovia do estado, a chamada Ferrovia Teresa Cristina, no sul do estado, e a estrada de ferro Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Portanto, gabarito de letra E. Espero aí que o pessoal tenha aproveitado essa questão. Então, já partindo aí para uma próxima, a segunda questão nossa e a questão 48 da sua última prova da Secretaria da Fazenda, temos aqui com relação às experiências de planejamento em estado de Santa Catarina. É aqui que aparecem os governadores. Vou repetir para vocês, né? Os governadores estão sempre na sua prova da Secretaria da Fazenda, principalmente nos atos governamentais, que a gente vai chamar de planejamentos governamentais. E é bastante interessante fazer uma situação dessa, porque aqui você vai ver uma simples troca. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Diz na letra A, o programa chamado Carta dos Catarinenses, promovido pelo governo Irineu Bornhaus, foi a primeira experiência de planejamento no estado de Santa Catarina. Para quem não lembra, vale a pena ver um pequeno detalhe. Irineu Bornhaus vai governar o estado do ano de 1951 ao ano de 1956. Está certo a frase quando ele diz lá em cima, a primeira experiência de planejamento de Santa Catarina por base de governo, ela vai se dar no governo Irineu Bornhaus, só que a gente tem um pequeno detalhe, o Bornhaus que governa de 51 a 56, no ano de 1955 ele vai mandar para a Assembleia Legislativa esse projeto, e esse projeto ele vai ser colocado em prática nos 2 próximos governos, que é o Jorge Lacerda, e depois, quando o seu vice assume, o Heriberto Rios, ele também continua colocando em prática. Só que tem um pequeno detalhe, o nome desse projeto não é chamado de Carta dos Catarinenses, e sim POI, para se ter uma ideia. Então, aqui nós temos um pequeno diferencial. Ele não é chamado por esse nome e houve uma pequena troca. Eu já vou voltar nesse plano aqui com vocês já, tá? Então, a letra A está errada, vamos na letra B. Nós temos 2 planejamentos bastante conhecidos, que é o Plameg 1 e o Plameg 2. Normalmente, a gente acredita que os governos, né, esses planejamentos governamentais, eles começam aqui, certo? Então, eles foram os planos desenvolvidos em que houve uma intensa participação popular e que tiveram, na realidade, um ênfase nos gastos em esferas sociais, como em saneamento básico, moradias para as classes de baixa renda. Se você abrir
questão, você vai ver que o plano de metas, o chamado Plameg 1, ele é de 1961 até 65, ele pertence ao governo Celso Ramos, certo? E enfatiza o Estado que passou a utilizar instrumentos ativos de políticas econômicas para implantar e ampliar a infraestrutura social. Então parece que ele está meio nesse caminho, se a gente perceber, certo? Então a estrutura social básica é para financiar o capital privado local. Opa, então parece que ele já cria um desvio da alternativa de cima, né? A mesma proposta do plano, ela foi aplicada no Plameg 2, já no governo Ivo Silveira, que é o governo que vai de 1966 a 1970. Ele era embasado em 4 grandes pontos. Primeiramente, financeiro, segundo, transporte, terceiro, energia e quarto, em telecomunicações. Inclusive, é o que marca o governo Ivo Silveira, para a gente ter uma ideia. Então, se eu pegar aqui a letra A, que é na financeira, que é a finalidade de dotar o Estado da capacidade financeira para financiar investimento a longo prazo, por meio de agências de fomento e programas de incentivos. Diz na letra B, o transporte, que era a ideia de integrar as chamadas mesorregiões, ou seja, as características econômicas produtoras de mercado nacional e também estadual. Então isso quer dizer que o pequeno, ele está totalmente fora desse desenho. Letra C, a energia, que era o caso do investimento no que você vai chamar hoje de Celesc, e D, das telecomunicações, que na época você chamava de Telesc, né, que era um ampliamento das redes de telefonia e oferta de linhas telefônicas. Então, portanto, a letra B, ela está incorreta, para se ter uma ideia. Diz na letra C, dentre os avanços do plano de obras e equipamentos, conhecido como POI, lembra da alternativa de letra A, implementado na segunda metade da década de 50, destaca-se a criação do BADESC. É bastante interessante a gente lembrar, porque o BADESC ele tem uma característica, ele é um banco de fomento, né? Então, ela é uma agência de fomento do Estado de Santa Catarina, e repare bem, o BADESC ele foi criado pela Lei 4.950, de 11 de 1973. Quem governava o Estado nesse período, então, era o Antônio Carlos Conde Reis. Vale a pena lembrar, ela foi instalada oficialmente a partir do dia 26 de 8 de 75, com a sua fundação em 75. Então aqui ele diz que isso se dá na década de 50, então não é na década de 50. A década de 50 é o Irineu Bornhaus, se a gente puxar pela memória. E aqui é o Antônio Carlos Conde Reis. Então são dois governos totalmente diferentes. Então aqui também você encontra um errinho, tá? Diz na letra D, o projeto catarinense de desenvolvimento, implementado então pelo governo Colombo Machado Salles, atribuiu a prioridade à integração à unidade catarinense e uma alta participação dos recursos destinados à agricultura. Nós vamos lembrar que o nosso amigo, né, o Colombo Machado Salles, vai governar de 71 a 74, né, a ditadura, na realidade, vai elencar ele ao poder, e nós vamos lembrar que esse projeto catarinense de desenvolvimento, o PCD, então ele pertence ao governo dele mesmo, com o objetivo de integrar as regiões ainda isoladas do Estado. Então, alta participação de recursos destinados à agricultura. Nós vamos ver isso dentro do projeto. O fato, na realidade, ele está isolado e fazer uma integração através de micro-regiões, ou seja, quando ele tem a mesma característica física, você vai juntando pequenos municípios e cria uma grande área, todo o valor destinado estava dividido dessa forma, né? Assim, 22,7% era destinado para a agricultura, 21% para a indústria, 21% para o transporte, quase 15% para saneamento, 5% para a energia, quase 4% para telecomunicações, 0,2% para a modernização administrativa e 3,7% para outros investimentos. Então você vai perceber que o maior investimento que a gente vai ter aqui, de 22,7%, ele se dá para a agricultura. Então aqui achamos o gabarito da questão de número 48. Mas nós ainda temos uma alternativa, se você perceber, que é a alternativa de letra E. Esses aqui são chamados governos bem contemporâneos, né? Eu tenho aqui a experiência de planejamento e administração pública do governo Pedro Ivo Figueiredo de Campos e de Calcildo Maldaner, caracterizou-se por uma mudança de austeridade fiscal, visto que nesse governo houve um significativo aumento de funcionários públicos, enquanto que o governo, que na verdade como de Jorge Conder Bornhaus e Esperidião Amin Elô Filho, haviam diminuído as contratações. A gente vai perceber que é uma inversão aqui, tá? Então nós temos duas situações para corroborar com isso. Primeiramente, o plano do governo, né, chamado Rumo à Nova Sociedade Catarinense, estava dividido em 4 grandes áreas: política, institucional, social, econômico e de infraestrutura ambiental. O segundo plano, o Estado, na realidade, deveria assumir o seu papel de agente indutor do desenvolvimento, valendo-se dos avanços dos processos educacionais em massas, por isso que vai ser marcado por uma grande alteração
escolarização em Santa Catarina, a ideia daquela aprovação automática que a gente chama, certo? Da informação e informatização como os meios de dinamizar e transformação da sociedade. Então ele já foge do andar de cima, né? A chamada Carta dos Catarinenses de Expedito Amin estava dividida em 3 setores de administração: social, econômico e infraestrutura. Lembrando que o Amin vai governar 2 vezes o Estado, de 83 a 87 e de 99 a 2001. Já Jorge Conder Bornhaus, de 79 a 82, ocorre a menor participação do Estado nas atividades econômicas. No seu governo foi elaborado o chamado PA, que é o Plano de Ação, que estava dividido também em 3 áreas, né? O campo psicossocial, o campo econômico e a organização administrativa e de planejamento, tanto para o governo Bornhaus quanto para o governo, na realidade, Henrique Córdova, em 79. Então, tanto quanto o PG como o PA, os 2 planos citados, certo, não tinham programas específicos para a previsão de gastos. Então, consequentemente, a letra E, ela também está equivocada, ela está errada, ok? Pessoal, dando continuidade à nossa questão 49, ela vai voltar e vai trabalhar na realidade com uma influência muito grande daquele processo de migração que a gente tem, e esse processo de migração, consequentemente, o fator econômico. É bastante interessante, apesar de ser uma prova, na realidade, não feita esse ano, nem ano passado, mas você ainda vai encontrar alguns dados que fica fácil, inclusive, de responder hoje, tá? Então, é aquele período, só para a gente lembrar, do Fernando Collor de Mello, para a gente ter mais ou menos uma noção espacial e governamental, tá? Sobre a evolução do setor têxtil e as confecções de Santa Catarina, pode-se afirmar que, diz na letra A redução das alíquotas de importação de produtos têxteis e a valorização da moeda. Vale a pena a gente lembrar que a década de 90 ela é marcada por grandes mudanças econômicas no Brasil, da dívida externa à abertura comercial. Vocês vão lembrar que o Collor faz o que a gente chama de segunda abertura dos portos às nações amigas, né? Que no caso é o lado asiático e principalmente a China. Então o incentivo vem de fora para dentro, o que cria um mercado competitivo muito grande. Certo? Essa abertura comercial doméstica, em 1990, iniciou um significativo crise no setor da indústria catarinense, principalmente da indústria têxtil, né, que vai culminar com o produto vindo do continente, né, asiático, para se ter uma ideia. Então, a letra A, ela está na realidade correta. Vamos agora aqui na letra B. Ao longo da década de 1990, as grandes empresas têxteis de vestuário catarinenses, como a Hering e a Artex, diferente de empresas de médio e pequeno porte, conseguiram aumentar o número de trabalhadores. Essa aqui é uma frase bastante interessante, porque você vai perceber, entre os anos de 92 até 97, quase 800 empresas do setor têxtil elas foram fechadas. Então, essa frase ela não tem sentido nenhum, né? Ela é totalmente inversa ao desenho anterior, portanto, ela está errada. Diz na letra C, uma saída para a crise provocada pela abertura econômica do governo Collor, lembra que a gente fez uma citação dele, a construção de unidades fabris em todos os estados brasileiros. Vale a pena lembrar, essa integração do modelo global, ela faz abertura desse capital. Então, ela faz abertura também da entrada de produtos. Então, a convergência dos modelos dos processos em escala mundial e a padronização dessa demanda faz com que, na realidade, esse fato ele não ocorra dentro do território brasileiro e, consequentemente, nem dentro de Santa Catarina. Então, portanto, a letra C também está errada. Caminhando agora aqui para a letra D, diz assim, ó, as empresas do setor com melhor desempenho atualmente são aquelas que adotaram estratégia de verticalização, produzindo desde o fio e o tecido, todas as etapas de costura e bordados até o corte final da peça. Nós vamos ver que esse período é um período caracterizado pelo fenômeno da globalização. A globalização é aquele fenômeno da chamada integração. E essa integração a gente vai descobrir um fenômeno chamado terceirização, que é você pegar o produto, na realidade, e subdividir ele em formas de produção. Então, quando você visualiza essa alternativa de letra D, você vai perceber o seguinte, a indústria têxtil de confecção é considerada um dos setores industriais mais importantes, principalmente para o estado de Santa Catarina, e uma das mais tradicionais. Então, foi trazida aqui pelos imigrantes europeus, principalmente pelos alemães, a partir de 1850, na colônia do Dr. Blumenau. A estrutura da cadeia de suprimentos ela é formada por diversos elos, ou então diversas empresas. Então, não da forma verticalizada da produção unitária, né? Então, os principais elos dessa cadeia de suprimentos têxteis de confecção são, eu até trouxe uma lista aqui para vocês terem uma ideia, a produção de fibras têxteis, a fiação, a tecelagem e malharia, o acabamento, a confecção e o mercado. Os elos de apoio são
a indústria química, a indústria de bens de capital, as universidades e as empresas terceirizadas. Lembra que a gente comentou no começo dessa frase que o grande detalhe da década, né, vai se dar pelo fenômeno da globalização e a terceirização da mão de obra e, consequentemente, dos produtos. Então, essa alternativa, infelizmente, ela também está incorreta. Para fechar aqui na letra E, ele diz assim, isso aqui é bem legal da gente ver, ele é um momento espacial. A gente teria que estar naquele momento para mais ou menos ter percebido o que acontecia ali. As 3 regiões mais importantes da área têxtil e de confecção, 2 mais castigadas pela abertura do comércio feito por Collor, foi Blumenau e Jaraguá do Sul, e a menos castigada foi Joinville. É bastante interessante a gente ver isso, quer ver? Ó? Eu trouxe aqui uns dados para vocês terem uma ideia. As 2 mais castigadas não é, na realidade, Blumenau e Jaraguá do Sul, e sim Blumenau e Brusque, são as indústrias têxteis, para se ter uma ideia, né? E a menos castigada está certo, ela foi Joinville. Eu tenho um dado aqui para mostrar para vocês que diz assim, ó, o fechamento de empresas como a centenária fábricas de tecido Carlos Renault, certo, se contrapõe à expansão de outras, como é o caso da Deller, que chegou aos 132 anos, comemorando um crescimento de 14%. Então, foi na contramão do processo da crise. Mas por que ela conseguiu fazer isso? Como é que ela consegue, na realidade, ir na contramão? Repare aqui essa frase. A empresa se voltou ao mercado interno, com foco na chamada nova classe média. Se antes quase 60% da produção era exportadora, atualmente esse número não passa de apenas 8% do faturamento da empresa. Você para de competir com o mercado externo, já que principalmente o mercado chinês, ele chega a toque de caixa, e você, na realidade, por qualidade, joga esse produto para dentro do mercado interno. Aí você vai entender a menos castigada região de Joinville, até porque essa empresa dele pertence hoje ao município de Joinville, para você ter uma ideia. Então, portanto, essa daqui também está incorreta. Gabarito de letra A. Então, para fechar esse quadro, nós vamos à última questão. Santa Catarina, na realidade, ele é abocanhado apenas com 4 perguntas, mas acredito em importância bastante grande e um diferencial para vocês na prova, né? Porque quando acerta, você joga nessa quantidade para cima. Então, vamos só ver. Lembra que a gente trabalhou com imigrante, com o governo, com a produção industrial, e agora vamos exportar isso, né? Vamos escoar, vamos dizer assim, essa produção. Então, ele diz assim, na letra A, o Porto de Itajaí é o principal porto graneleiro catarinense e é essencialmente exportador e é administrado pelo governo do estado de Santa Catarina e recebe embarcações com até 12 metros de calado. Bem, infelizmente essa frase ela não está correta, para se ter uma ideia, né? O Porto de Itajaí é o principal porto de Santa Catarina, ele não está errado, mas ele não se caracteriza somente pelo porto graneleiro. Você vai perceber nessa informação, o Porto de São Francisco do Sul é o principal porto graneleiro de Santa Catarina, essencialmente exportador. Seu canal de acesso com 9,3 quilômetros de extensão e 150 metros de largura, possui 5 berços de atracação com 975 metros de cais e 3 armazéns internos com capacidade de 78 mil metros cúbicos de grãos, para se ter uma ideia. Se você perceber, ele coloca aqui o Porto de Itajaí, o principal porto graneleiro, então aqui teria um erro. É o essencialmente exportador, é a frase que está embaixo em São Francisco do Sul. É administrado pelo governo do estado, vale a pena a gente lembrar que isso parte para o Porto de São Francisco, com todas as modificações que houveram recentemente, e o Porto de Itajaí ele é administrado pelas docas, né? Ele é um porto municipal, para se ter uma ideia. Tá joia? Então aqui teria um erro bastante grande. Só o fato do processo administrativo já dava para ver que tinha um erro, né? Diz na letra B, o Porto de Bituba, com seus 750 metros de cais, é o maior porto catarinense em movimentação de containers e o maior porto exportador do estado de aves, carnes e congelados. Já dá para ver que essa frase ela tem um erro, porque tudo que está escrito aqui pertence à pergunta anterior, né, a chamada alternativa anterior, que é o Porto de Itajaí. Então, só para a gente ter uma ideia, o cais não é de 740 metros, sim de 300 metros de extensão. As embarcações ali com até 10 metros de calado em seus 4 berços de atracação. É o maior porto catarinense em modificação de contêineres e o maior porto de exportação do estado, aves, carnes e congelados, é o Porto de Itajaí, assim como eu já comentei para vocês. É responsável por 80% total exportado de Santa Catarina e 4% do montante nacional. Então, consequentemente, a pergunta que está aqui na letra A é o que deveria caber na letra B. Portanto, a B também está errado, né? Diz na letra C, o projeto da chamada Ferrovia do Frango é estabelecer uma ligação norte e sul do estado catarinense, permitindo o acesso da produção avícola do sul aos portos de Itajaí e São Francisco.
Isso aqui é uma noção de espaço geográfico, pessoal. Já dá para lembrar que se eu tenho ferrovia do frango, os frangos eles são produzidos no oeste do estado de Santa Catarina. Então essa ferrovia já está um erro, ela já não pode ser norte e sul, e sim leste e oeste. E nós temos aqui a estatal Valec, né, é responsável pela execução desse projeto. A Valec pertence, na realidade, a um braço do Ministério dos Transportes, né, em Sociedade por Ações, e a Ferrovia de Integração do Oeste e Leste, ela vai se encontrar em Tijucas com a rede ferroviária litoral, que vai distribuir a carga aos portos de Santa Catarina. Então, só o fato de apontar que ela é norte e sul, a gente já tem um erro bastante grave. Então, portanto, a letra C também está errada. Diz na letra D, apesar de autossuficiência energética, o Estado catarinense alavanca, né, uma implantação de... vou fazer uma repetição, tá? Desculpa aí o pessoal de casa. Apesar da autossuficiência energética de Santa Catarina, alcançada com a implantação da hidrelétrica de Machadinho, o Estado ainda tem um baixo índice de eletrificação rural, abaixo de 60% das propriedades rurais. Isso aqui é bastante interessante. Santa Catarina tem um alto potencial energético, né? Tanto através da produção da energia através da água, como também com a queima de carvão mineral, para se ter uma ideia, agora uma tentativa da energia eólica, né? Então aqui você tem aqui um erro bastante grave. E como nós temos pequenas propriedades, para se ter uma ideia, e policultura, né, ligada a esse processo da agroindústria, então você vai perceber que o final da frase ele tem um erro bem grande. Quer ver? Eu vou mostrar um textozinho curto para vocês. A Celeste Distribuição divulgou nesta sexta-feira, dia 29, um cumprimento de metas do programa Luz para Todos no ano 2011. Então, essa sexta-feira subentende-se nessa data, tá, pessoal? Ao alcançar 400 novas ligações até 30 de 6 de 2011. Está lá a data, ó. Avançamos, na realidade, em todos os municípios das áreas de concessão da Celeste, certo? Distribuição nas zonas urbanas e rural, ultrapassando em muito a meta inicial de Luz para Todos, que era de 17 mil novas ligações ou unidades, chegando então a cerca de 44 mil novas unidades de famílias atendidas. Então esse final aqui da eletrificação rural, ele está errado. Então gabarito letra D não pode ser. Chegando na letra E, nós temos aqui, ó, embora com o predomínio de energia de fonte hidráulica, como a gente viu no anterior, o estado catarinense está entre os 5 estados brasileiros com maior participação de energia eólica de matriz energética. Nós vamos perceber, lideram o ranking dessa produção eólica os estados do Nordeste e a exceção é o Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter primeiro o Rio Grande do Norte, depois a Bahia e o Ceará, seguido o estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, então, viria na sequência. Água Doce, o complexo eólico do estado catarinense deverá produzir energia para 1,2 milhão de pessoas, para se ter uma ideia. Dos 457 complexos eólicos que em funcionamento em território brasileiro, 2 estão em Santa Catarina, o de Água Doce e o de Bom Jardim da Serra. Só para fazer um adendo, né, como a gente diz que base dela vem da energia da água, o destaque ficaria para a usina hidrelétrica de Campos Novos, localizada no Rio Canoas, da Bacia do Uruguai, a usina hidrelétrica de Garibaldi, que é uma usina hidrelétrica em projeto na região do Rio Canoas, a usina hidrelétrica de Machadinho, construída no Rio Pelotas, e para fechar a usina de Paiquerê, um dos projetos em construção do governo federal, que poderá ser localizada no Rio Pelotas, entre os municípios de Bom Jesus, lá no Rio Grande do Sul, e Lages, em Santa Catarina. Portanto, o gabarito de letra E. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, tá? Essa foi a última prova da Secretaria da Fazenda, fazendo aquele feedback, né? Então, primeiro a ideia da colonização, depois a ideia de governo, que é sempre uma característica de prova, depois a economia, que sempre temos de prova quando aparece Santa Catarina, e fechando esse ciclo, a forma com que se exporta dentro do Estado, juntamente com a ideia de fonte de energia. Pessoal, meu nome é professor Bruno, espero ter ajudado vocês, lembrando que nas provas o sucesso de vocês é sempre o meu sucesso, o sucesso nosso aqui do Rico Domingos, e até a próxima oportunidade com vocês. Um abraço.